Bom, pessoal, iniciando, o nosso capítulo 5, aliás, a unidade 5, a gente vai falar sobre a Terra e o seu formato e algumas teorias que ao longo do tempo, foram alancadas por alguns estudiosos, alguns cientistas, e até mesmo pessoas antigas mesmo que construíram as leis, que fundamentam a formação da Terra. Nessa unidade, a gente também vai ver a questão da teoria, que é um mito da Terra plana. Vamos ver os movimentos de rotação e de translação e alguns fenômenos que acontecem, no universo. Então, para início de conversa, a gente vai falar sobre o formato da Terra. Então, a gente já sabe, já foi comprovado que a Terra ela tem um formato esférico, formato de uma esfera. E que nós não dizemos que ela é uma esfera perfeita. A Terra ela não é uma esfera perfeita. Por quê? Primeiro, ela possui uma superfície totalmente irregular, porque o nosso planeta ele é formado por cadeias de montanhas e vales. Em segundo lugar, também, o nosso planeta ele é um pouco achatado nos polos e na linha do Equador existe curvas, Ele é curvado na linha do Equador. Por esse motivo, o termo esferoide, que significa ser parecido com uma esfera, é mais adequado para descrever o formato do planeta, Então, esse é o termo utilizado, que ele é esferoide. Então, a gente não usa mais essa história, o planeta ele é arredondado, não, ele tem o formato esferoide, certo? Então, a constatação que o nosso planeta ele era uma esfera, relativamente recente na nossa história, diversas civilizações antigas acreditavam que a Terra ela fosse plana antigamente, Mas com a constatação, com os estudos, com as observações, a gente viu que não, que ela tem o formato esférico, Bom, como a gente está falando, em algumas teorias, uma das primeiras teorias era a teoria da Terra plana. Essa gravura que tem ao fundo, que vocês estão vendo aí no slide, ela é de um artista desconhecido, mas essa gravura ela está em um livro de Camille Flammarion. Esse livro ele foi escrito em 1888, há muitos anos atrás, E essa figura ela representa uma das crenças mais antigas sobre o formato da Terra, que afirmava que o nosso planeta era plano, como um disco, E sobre ele haveria uma abóbada, celeste móvel, como uma tigela, emborcada para baixo, onde as estrelas e outros astros estariam fixados. Isso era uma das teorias de antigamente. Então, nesse livro, esse livro desse autor chamado Flammarion, ele recebe o nome, o livro, de La Atmosphère, ou Meteorologia Populaire, que é em francês, que é a atmosfera, metodologia popular. Esse astrônomo, embora não se tenha certeza sobre a autoria da imagem, não se conheça essa imagem, mas ele utilizou no livro dele, esse livro é utilizado para mostrar essa ilustração da Idade Média, em que acreditava-se que a Terra ela fosse plana e envolta por uma redoma, como eu falei para vocês, Onde estariam fixas as estrelas e os astros. Então, essa gravura ela foi reproduzida em inúmeros livros, em diversas línguas, algumas vezes com falsas alegações de que se tratava de uma ilustração medieval, A gente não sabe, Então, como vocês estão vendo aí, alguns cientistas, alguns estudiosos, como o Pitágoras, o grande matemático Pitágoras, que viveu lá na Grécia Antiga, isso no século 6 a.C., ele foi o primeiro a defender que o nosso planeta ele tinha um formato esférico. Cerca de 2 séculos depois, outro grego famoso, chamado Aristóteles, forneceu evidências mais empíricas de que a Terra não era plana. No caso aí,
essas evidências empíricas foi baseado em experiência concreta. Quando eu falo em conhecimento empírico, eu estou falando em coisas, conhecimentos baseados em experiência, em experimento, certo? Então, o que Aristóteles notou? Ele notou que para um viajante que vai em direção a um dos polos, algumas constelações aparecem cada vez mais altas no céu, conforme ele se distancia da linha do Equador. Também ele observou que a sombra projetada pela Terra sobre a Lua durante eclipses lunares é redonda. Então, isso foi já a teoria criada por Aristóteles. Então, ele fez essas observações e disse, não, o planeta não pode ser, a Terra não pode ser plana. Para essas observações que ele fez, então, ele só poderia chegar a uma conclusão, que a Terra, ela tinha um formato esférico. Outro cientista famoso, que também viveu lá no século III a.C., chamado de Eratóstenes, ele usou princípios da matemática, princípios simples, para argumentar que a Terra era esférica. E ele conseguiu calcular o diâmetro do nosso planeta com uma precisão incrível naquela época. Como ele era diretor da Biblioteca de Alexandria, então, quando ele leu o relato de um viajante, escrito por Aristóteles, ele ficou sabendo que na cidade de Siena, que hoje é no Egito, era possível ver o sol refletindo no fundo de um poço ao meio-dia, de um determinado dia. Ele sabia que para que o reflexo do sol fosse visível no fundo do poço, sem projetar nenhuma sombra, ele deveria usar um método chamado zenite. Esse método é no ponto do céu exatamente acima do observador. Essa situação também é chamada de sol a pino. Em Alexandria, porém, isso não ocorria. Eratóstenes, ele notou que ao meio-dia, naquele mesmo dia, as colunas nesta cidade produziam uma pequena sombra, ou seja, o sol não se encontrava no zenite. Ou seja, o sol ele se encontrava diferente do que na cidade de Siena. Então, gente, esse estudioso, o Eratóstenes, ele deduziu que essa diferença só seria possível se a superfície do planeta fosse curvada. Então, neste caso, ele descobriu mais essa teoria, que a superfície do planeta ela era curvada. Então, a precisão dessa estimativa feita por ele, a precisão dessa estimativa é impressionante. Com uma tecnologia muito mais desenvolvida hoje, nós sabemos que a circunferência do planeta, na linha do Equador, ela é de 40.076 quilômetros. Então, gente, olha só. Para um observador, no espaço distante do planeta, é fácil constatar que a Terra é esférica. Quem vai para fora do nosso planeta, lá depois da atmosfera, ele vai constatar que o nosso planeta ele é esférico hoje, mas naquela época era mais difícil. Não era tão fácil chegar a essa conclusão. Dizer que a Terra era esférica, Isso não tinha como naquela época. Pois quando as pessoas observavam algumas situações, elas diziam, não, a Terra ela é quadrada. Hoje não, a gente sabe que quando nós observamos o horizonte, a linha imaginária que separa a superfície do planeta, que é a linha do Equador, a gente não vê nenhuma curva nela, vê? Não, mas a gente sabe que o planeta ele é curvado. Para ter esse formato esférico, ele tem que ter uma curva. Então, pessoal, para estudar tudo isso, existe uma ciência que é a astronomia. E a astronomia, ela teve um notável desenvolvimento a partir de observações a olho nu, sem a utilização de equipamentos ou dispositivos,
que depois, né, com a ajuda desses instrumentos, né, foram obtidos outros, né, os que nós conhecemos atualmente, como o Ganimon, o Gnomon e a luneta. Muitos dos fenômenos estudados, né, que vocês estão estudando agora, no caso, né, no ensino fundamental, foram constatados por observador na superfície do planeta, desde que devidamente orientado, é claro, né? Então, como vocês podem ver, aí na página do livro de vocês, na página 160, mostra o Cruzeiro do Sul. Que o Cruzeiro do Sul, aí vocês estão vendo a distância da constelação, né, dessa constelação, para o planeta. Que isso foi muito também reduzido com os estudos. As estrelas que formam, né, o nosso sistema solar, elas não ocupam o mesmo plano, embora seja essa a impressão que a gente tem quando a gente observa. A gente pensa que as estrelas elas estão todas no mesmo plano, né? Estão tudo no mesmo sentido, e não é. Bom, a nossa visão não é um instrumento preciso o suficiente para constatar a curvatura da Terra, a menos que nós possamos enxergá-la de muito longe. No entanto, com atenção e um pouco de engenhosidade, é possível ir além das impressões iniciais e conhecer melhor o formato do planeta. Observar estrelas e constelações é uma forma de se fazer isso, como já havia constatado Aristóteles. O Cruzeiro do Sul, por exemplo, é uma constelação bastante conhecida no nosso hemisfério, no hemisfério sul. Aparece em bandeiras nacionais de países como Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Essa constelação ela é composta de 5 estrelas, sendo que 4 delas são bem mais brilhantes que a quinta. Essas 4 estrelas, ligadas por 2 linhas imaginárias, formam uma cruz no céu. Para um observador próximo à linha do Equador, se esse observador estiver perto da linha do Equador, o Cruzeiro do Sul nunca fica muito acima da linha do horizonte. Mas para um observador que esteja mais ao sul, no entanto, o Cruzeiro do Sul aparece bem mais alto no céu. Se a superfície terrestre fosse plana, isso não deveria ocorrer. No entanto, essa diferença pode ser explicada se assumirmos que a Terra ela é esférica, como vocês podem ver na ilustração da página 160. Outra coisa, outro argumento, né, baseado em estudos apresentado por Aristóteles, é o eclipse lunar. Né, o eclipse lunar é um fenômeno que ocorre quando o Sol, Terra e Lua ficam alinhados. Quando esses 3 astros ficam alinhados de modo que a Lua fique no cone da sombra projetada pelo nosso planeta. Então, nós temos um eclipse lunar, que vocês também podem observar na página 161. Durante um eclipse lunar, é possível notar que a sombra projetada na superfície lunar é sempre arredondada. Se a Terra não fosse esférica, o formato dessa sombra seria diferente, não seria arredondada. Também é possível constatar a curvatura do planeta quando vemos um navio partir em direção ao horizonte. Conforme ele se afasta, vai sumindo gradualmente de baixo para cima. Isso também é mais fácil de constatar como um dia de céu claro e com a ajuda de binóculos. Esse fenômeno ocorre porque, conforme o navio se distancia para além do horizonte, a parte de baixo dele começa a ser escondida pelo planeta. Depois de se afastar o suficiente, ele some completamente. Então, vocês estão vendo aí, baseado em estudos empíricos, né, em experimentos, comprovando que a Terra ela tem um formato esférico e não formato plano, como se pensava antigamente. E, infelizmente, algumas pessoas, baseadas em que eu não sei, ainda hoje têm esse pensamento de que a Terra é plana. E a Terra ela não é plana, ela tem um formato esférico, né?